Esta não é apenas uma história sobre sucesso e dinheiro, é sobre gratidão, sobre nunca esquecer quem estendeu a mão quando ninguém mais acreditava. É a história de um empresário que construiu tudo do zero, mas jamais apagou o passado, e que, ao entrar em um restaurante qualquer, precisou parar tudo ao reconhecer a professora que o ajudou a se tornar quem é, agora sendo humilhada diante de todos. É sobre o silêncio que machuca, sobre a dignidade colocada à prova e sobre o momento exato em que alguém decide fazer justiça, não com ódio, mas com humanidade. Se você aprecia histórias que tocam o coração, onde o amor se revela em atitudes e não em palavras, inscreva-se no canal Vidas pelo Amor. Conte aqui nos comentários seu nome e de onde você está ouvindo essa história. Eu leio todos e amo descobrir até onde essas vidas, contadas com tanto sentimento, conseguem alcançar. Estamos só começando essa jornada. E eu prometo, cada história vai valer o seu tempo. Vamos juntos acompanhar o instante em que uma vida é honrada e outra, finalmente, reconhecida. O restaurante Terrace Garden era um daqueles lugares onde cada detalhe gritava sofisticação. Localizado no coração dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, suas mesas de mármore italiano refletiam a luz suave de lustres de cristal que pendiam do teto alto. O cheiro de vinho tinto caro misturava-se ao aroma de risotos trufados e carnes maturadas. Ali, cada prato custava o equivalente a uma semana de compras de supermercado para uma família comum. Gabriel Andrade, 35 anos, estava sentado em uma mesa reservada próxima à janela que dava para a Rua Augusta. Trajava um terno azul marinho impecável, sem gravata. Seu estilo pessoal que misturava elegância com descontração. Ao seu lado, dois investidores de Curitiba analisavam planilhas em um tablet, discutindo a expansão de sua rede de lojas de materiais de construção para o Paraná. Gabriel ouvia atentamente, fazendo perguntas pontuais, mas sua mente estava parcialmente em outro lugar. Sempre ficava assim quando fechava negócios grandes. Uma parte dele celebrava o sucesso, outra parte, menor mas persistente, lembrava-se de onde tinha vindo. Foi quando ouviu a voz. Uma voz feminina, trêmula, que vinha da recepção próxima à entrada. Uma voz que carregava dignidade mesmo sob pressão. Eu já expliquei, moça. Houve um mal-entendido. Minhas colegas saíram e eu não percebi que... Gabriel ergueu os olhos instintivamente. O tom daquela voz era familiar, muito familiar. Como uma música que você ouviu na infância e que décadas depois ainda reconhece nos primeiros acordes. Ele virou o rosto discretamente na direção do balcão de recepção. E então viu. Uma mulher idosa, cabelos grisalhos presos em um coque baixo, trajando uma blusa de linho bege e uma saia marrom simples. Ela segurava a alça de uma bolsa de tecido surrada com ambas as mãos, como se aquilo fosse um escudo. Suas costas estavam levemente curvadas, não de vergonha, mas do peso de décadas carregando livros, corrigindo provas, subindo escadas de escolas públicas. O coração de Gabriel deu um salto brusco dentro do peito. Não pode ser, pensou, mas era. Dona Mariana Fonseca, sua professora de matemática do 7º ano. A mulher que, há mais de 2 décadas, havia acreditado nele quando nem mesmo sua própria mãe achava que ele daria para alguma coisa. Gabriel sentiu o estômago revirar, não de mal-estar, mas de um turbilhão de emoções que ele nem sabia nomear. Surpresa, nostalgia e, imediatamente, preocupação, porque Dona Mariana não estava ali para ser homenageada. Ela estava sendo humilhada. A gerente do restaurante, uma mulher de cerca de 40 anos, cabelos lisos e loiros platinados, unhas longas esmaltadas de vermelho, estava em pé atrás do balcão com os braços cruzados e uma expressão de desprezo mal disfarçado no rosto. A senhora pediu o almoço executivo, uma sobremesa e um suco. A conta deu R$ 240, disse a gerente pronunciando cada palavra como se estivesse falando com alguém surdo
ou incapaz de compreender. As suas amigas já foram embora faz meia hora. A senhora ficou aqui sozinha, terminando o café, e agora me vem com essa história de mal-entendido? Mariana abriu a bolsa com mãos trêmulas e começou a revirar o interior. Haviam lenços de papel usados, uma carteirinha de aposentada, um vidrinho de remédio para pressão, algumas moedas soltas. Eu tenho o dinheiro em casa. Posso voltar amanhã e trazer. Eu moro em Itaquera, mas eu volto, eu prometo. Itaquera? A gerente soltou uma risada curta e seca. A senhora acha mesmo que eu vou acreditar nisso? A senhora veio de Itaquera até os Jardins para almoçar em um restaurante que cobra R$ 200 por pessoa? O tom era cortante, ferino, e alto o suficiente para que mesas ao redor começassem a prestar atenção. Gabriel viu quando um casal jovem na mesa ao lado pegou o celular e começou a filmar. Aquilo era São Paulo, afinal. Uma cena de constrangimento público era sempre um conteúdo potencial para as redes sociais. Mariana abaixou a cabeça. Seus lábios tremiam. Ela não chorava. Ainda não. Mas Gabriel conhecia aquela expressão. Era a expressão de alguém tentando se manter inteira quando tudo dentro está desmoronando. Por favor, murmurou Mariana. Eu não queria causar problema. Foi tudo um engano. As meninas me convidaram. Disseram que era uma confraternização, que iam dividir a conta. E a senhora acreditou? A gerente revirou os olhos. Olha, vou ser sincera. Esse golpe já é velho. Pessoas sem condições vêm em grupo, pedem comida cara, e uma fica para trás fingindo que esqueceram dela. Eu já vi esse filme. Não foi golpe. A voz de Mariana subiu pela primeira vez, mas não em agressividade. Era desespero. Eu sou professora aposentada. Dei aula a vida inteira. Eu jamais faria uma coisa dessas. Professora ou não, a senhora vai pagar ou eu chamo a polícia. Silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, que se espalhou pelas mesas próximas. As conversas haviam parado. Todos observavam. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. E aquele maldito casal continuava filmando. Gabriel não pensou, simplesmente agiu. Ele se levantou da cadeira com tanta força que quase a derrubou. Os dois investidores ao seu lado ergueram os olhos, surpresos. Gabriel? Algum problema? Mas Gabriel já estava andando. Passos firmes, largos, atravessando o salão como se tivesse acabado de ver alguém se afogando e não houvesse um segundo a perder. Ele parou ao lado de Mariana. Ela nem percebeu de imediato. Continuava de cabeça baixa, enxugando os cantos dos olhos com a ponta de um lenço. Eu pago a conta dela, disse Gabriel, a voz clara e firme, olhando diretamente para a gerente. A mulher piscou, desconcertada. Desculpe, eu disse que vou pagar a conta da senhora. Gabriel tirou a carteira do bolso interno do paletó, pegou o cartão de crédito preto, aquele sem limite, e estendeu para a gerente. 240, você disse? Pode cobrar 300. Os 60 a mais são pela falta de educação. A gerente arregalou os olhos. Sua expressão passou de desdém para confusão, e então para algo que se aproximava de nervosismo. Senhor, não é necessário. Claro que é. Passe o cartão. Mariana finalmente ergueu o rosto. Seus olhos, ainda úmidos, encontraram os de Gabriel. Ela o observou por um longo momento, franzindo levemente a testa, como se tentasse encaixar aquele rosto em alguma gaveta da memória. E então reconheceu. Seus olhos se arregalaram. Gabriel? A voz dela saiu estrangulada, incrédula. Gabriel sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Oi, professora. As lágrimas que Mariana vinha segurando finalmente escorreram. Mas agora eram de outro tipo. Não de humilhação, de choque, de alívio, de uma emoção tão intensa que ela simplesmente desabou. Meu Deus, Gabriel, é você mesmo. Ela levou as mãos ao rosto, soluçando. Gabriel deu um passo à frente e a envolveu em um abraço. Ela era tão pequena agora, tão frágil. Ele lembrava dela como uma figura imponente, sempre em pé na frente da lousa, giz na mão, voz firme explicando equações.
Mas o tempo tinha feito seu trabalho cruel. Está tudo bem, professora, murmurou Gabriel em seu ouvido. Está tudo bem agora. A gerente, visivelmente constrangida, passou o cartão na maquininha em silêncio. Gabriel assinou o comprovante sem nem olhar para ela. Venha, disse ele, segurando suavemente o braço de Mariana. Vamos sentar na minha mesa. A senhora vai tomar um café comigo. Um café de verdade, não essa porcaria que te serviram aqui. Mariana deixou-se guiar como uma criança perdida que finalmente encontrou os pais. Gabriel a conduziu até a mesa onde os investidores aguardavam, completamente perdidos na situação. Senhores, me desculpem, disse Gabriel sem cerimônia. Precisamos remarcar. Algo urgente surgiu. Os homens trocaram olhares, mas conheciam Gabriel há tempo suficiente para saber que ele não fazia drama à toa. Sem problema, Gabriel, a gente se fala segunda. Eles recolheram as coisas e se retiraram discretamente. Gabriel puxou uma cadeira para Mariana e, antes de sentar-se, fez um gesto para o garçom. 2 águas, um café expresso para mim e um cappuccino para a senhora. E traz o menu de sobremesas. Mariana enxugava o rosto com o lenço, tentando recompor-se. Ela olhava para Gabriel como se estivesse vendo um fantasma. Gabriel Andrade. Meu Deus, menino, olha você! Olha o homem que você virou. Gabriel sorriu, mas era um sorriso atravessado de emoção. Foi a senhora quem me ajudou a virar esse homem, professora. A senhora lembra? Mariana assentiu emocionada. Claro que lembro. Claro que lembro, Gabriel. Você era o menino que sentava lá no fundo, quieto, mas que resolvia as equações mais rápido que todo mundo. O menino que os outros professores diziam que não ia dar em nada, porque você era pobre e tinha que trabalhar ajudando o pai. Gabriel engoliu seco. Sim, ele lembrava. Lembrava de cada palavra dita sobre ele. Cada profecia de fracasso. Mas a senhora não disse isso, murmurou Gabriel. A senhora disse o oposto. Mariana sorriu por entre as lágrimas. Porque eu via o talento, a inteligência, a garra. E eu não ia deixar você desistir. Os cafés chegaram. Gabriel esperou Mariana tomar o primeiro gole antes de falar novamente. A senhora pagava meu material escolar. Cadernos, canetas, livros, lembra? Mariana deu de ombros como se fosse insignificante. Você precisava. Eu tinha um salário, você não tinha nada. A senhora ficava depois da aula me dando reforço, de graça, 2 horas, 3 horas, às vezes até 6 da tarde, porque você merecia, porque eu sabia que se alguém não te ajudasse você ia desistir, e eu não podia deixar isso acontecer. Gabriel sentiu a garganta apertar. Ele havia prometido a si mesmo que não ia chorar, que ia se manter firme, mas estava difícil. E quando minha mãe quis me tirar da escola para eu trabalhar em tempo integral, a senhora foi na casa dela, sentou na nossa cozinha, conversou com ela por horas, convenceu ela a me deixar continuar. Mariana acenou com a mão, modesta. Eu só fiz o óbvio, Gabriel. Qualquer professor teria feito. Não. Gabriel disse firme. Não, professora. Qualquer professor não teria feito. A maioria nem sabia meu nome. A maioria achava que eu era só mais um moleque de favela que ia virar estatística. Mas a senhora acreditou. Mariana enxugou os olhos novamente. Ela segurou a mão de Gabriel por cima da mesa. E olha você agora, um empresário, de terno, em um restaurante chique. Gabriel, eu sempre soube que você ia longe. Gabriel apertou a mão dela de volta. E mesmo assim, eu te encontro sendo humilhada por uma gerente imbecil. Me conta o que aconteceu, a verdade toda. Mariana suspirou fundo. Sua expressão mudou. A alegria do reencontro deu lugar a algo mais pesado. Vergonha, tristeza, cansaço. Eu fui pura e simplesmente idiota. Como assim? Umas antigas colegas de escola me ligaram semana passada. Professoras que davam aula comigo lá no Capão Redondo. Fazia anos que a gente não se falava. Elas disseram que queriam me encontrar, matar a saudade, fazer uma confraternização. Marcaram aqui. Eu disse que não tinha condições de pagar um lugar caro desses.
Mas elas insistiram. Disseram que era por conta delas, que eu era a convidada especial. Gabriel franziu a testa. E elas te largaram aqui? Elas pediram os pratos mais caros do cardápio, vinho, sobremesa. E no meio do almoço, quando eu fui ao banheiro, elas sumiram. As três. Deixaram eu sozinha com a conta. Gabriel cerrou os punhos. A raiva subia como lava dentro do peito. Filhas da... Gabriel, não. Mariana interrompeu, suave. Não vale a pena. Eu fui ingênua. Eu devia ter desconfiado. Sempre fui a professora pobre entre elas. Aquela que não casou com médico, que não morou em apartamento bom, que não viajou para a Europa. Elas sempre tiveram inveja de mim porque, mesmo sendo pobre, eu era a preferida dos alunos. E agora eu sou velha, viúva e moro num quartinho em Itaquera. Elas quiseram me humilhar. E conseguiram. Não conseguiram porra nenhuma. Gabriel disse, a voz baixa mas firme. Você saiu daqui com a cabeça erguida. Saiu daqui do braço de um ex-aluno que te ama e que jamais vai esquecer o que você fez por ele. Se isso é humilhação, eu não sei o que é vitória. Mariana sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Gabriel, você sempre foi bom de coração. Desde pequeno. Gabriel não respondeu. Estava pensando, processando. Mariana, viúva, morando em um quartinho, em Itaquera, aposentada. Ele conhecia aquela história. Conhecia porque via todo dia. Professores aposentados no Brasil viviam na dedicação recompensadas com um salário mínimo que mal pagava aluguel e remédios. E Mariana, que havia mudado a vida dele, estava vivendo assim, inaceitável. Professora, disse Gabriel, os olhos fixos nos dela, eu preciso saber de uma coisa, e quero a verdade. Mariana assentiu. Como é que a senhora está vivendo? De verdade, sem enfeitar. Mariana desviou o olhar, mexeu na xícara de café. Ah, Gabriel, eu estou bem. Me virando. Professora, a verdade. Recebo um salário mínimo de aposentadoria. Pago 800 de aluguel. Sobra pouco para o resto. Comida, luz, remédios. Eu dou aulas particulares de graça para adultos lá na comunidade. Gente que quer terminar o ensino médio, prestar concurso. Não cobro porque eles não têm. E eu sei o que é não ter. Gabriel fechou os olhos por um momento. A senhora tem filhos? Tenho um. Meu Rodrigo. Mora em Portugal. Casou com uma portuguesa. Manda mensagem no Natal. Só. Gabriel abriu os olhos e a encarou. A senhora vai me dar seu endereço. Amanhã de manhã eu vou te visitar. E a gente vai conversar. Conversar de verdade. Porque eu tenho uma proposta para a senhora. E não aceito não como resposta. Mariana franziu a testa, confusa. Gabriel, eu não quero sua caridade. Não é caridade, professora. É dívida. Uma dívida de 20 anos que eu finalmente vou poder pagar. E pela primeira vez naquela tarde, Mariana não soube o que dizer. Gabriel Andrade não dormiu naquela noite. Deitado na cama king size de seu apartamento duplex, na Vila Olímpia, olhando para o teto alto e as vigas aparentes que havia escolhido pessoalmente no projeto, ele não conseguia parar de pensar em Dona Mariana. Na fragilidade daqueles ombros curvados, no tremor das mãos segurando a bolsa surrada, nos olhos úmidos tentando manter a dignidade enquanto era exposta diante de estranhos. Ele rolou de lado e pegou o celular na mesinha de cabeceira. 3h15 da manhã. Abriu o bloco de notas e digitou: Professora Mariana Fonseca, Rua das Junquilhos, 487, Casa 3, Itaquera. O endereço que ela havia anotado para ele com letra trêmula em um guardanapo do restaurante, envergonhada, pedindo que ele não fosse porque o lugar era muito simples. Simples. Gabriel conhecia a tradução daquela palavra. Não era simples. Era pobre. Era precário. Era o tipo de lugar que pessoas que trabalharam a vida inteira não mereciam terminar. Ele levantou da cama, foi até a cozinha integrada. Serviu-se um copo d'água. Sua casa era silenciosa demais. 300 metros quadrados de piso de madeira nobre, painéis de concreto aparente, obras de arte nas paredes,
uma adega climatizada com vinhos que ele nem sabia pronunciar o nome. Tudo aquilo era fruto de trabalho, de suor, de noites em claro planejando, negociando, construindo um império do zero. Gabriel se orgulhava disso. Mas enquanto tomava água naquela cozinha italiana importada, ele não conseguia evitar o pensamento que martelava sua mente. Nada disso existiria sem ela. Ele voltou para o quarto, mas não para dormir. Sentou-se na poltrona ao lado da janela e ficou olhando as luzes da cidade. São Paulo nunca dormia, e naquela madrugada Gabriel também não. O sol ainda estava nascendo quando Gabriel estacionou sua Land Rover prata em frente ao endereço que Mariana havia dado. 6h40 da manhã de um sábado. Ele tinha combinado de ir às 10, mas não conseguira esperar. A Rua das Junquilhos ficava na periferia de Itaquera, numa área onde as casas eram coladas umas nas outras, muros baixos, grades nas janelas, fios elétricos emaranhados cruzando o céu como teias de aranha negras. O asfalto era irregular, com buracos remendados de qualquer jeito. Cachorros vira-latas circulavam pelas calçadas. O cheiro de pão saindo das padarias misturava-se ao de esgoto de bueiros entupidos. Gabriel desceu do carro e trancou as portas com o alarme. Alguns vizinhos já o observavam das janelas. Um carro daqueles não era comum ali. A casa 3 ficava no fundo de um corredor estreito entre duas construções. Ele passou por um portão de ferro enferrujado, atravessou um quintal de terra batida onde uma senhora lavava roupa em um tanque e chegou a uma portinha de madeira pintada de azul desbotado. Bateu de leve. Ninguém respondeu. Bateu novamente um pouco mais forte. Já vai! A voz de Mariana veio de dentro, abafada. A porta se abriu. Mariana estava de roupão simples, chinelos de dedo, cabelos soltos e grisalhos caindo sobre os ombros. Ela arregalou os olhos ao ver Gabriel. Gabriel? Mas que horas são? Desculpa, professora, eu sei que é cedo, mas eu não consegui esperar. Mariana o encarou por um longo momento e então suspirou, abrindo a porta. Entre. Entre logo antes que os vizinhos comecem a perguntar quem é o homem de terno na minha porta. Gabriel entrou, e o que viu fez seu coração apertar de uma forma que ele não esperava. O quartinho era literal. Um único cômodo de no máximo 12 metros quadrados. No canto esquerdo, uma cama de solteiro com lençóis remendados e um cobertor fino. No canto direito, um fogão de 2 bocas, uma geladeira pequena que fazia um barulho de motor velho e uma pia de louça rachada. Uma cortina de tecido separava o que devia ser o banheiro. Gabriel podia ver a beirada de um vaso sanitário e um chuveirinho elétrico. Não havia armários. As roupas de Mariana estavam penduradas em cabides presos a pregos na parede. Havia uma mesinha de plástico com 2 cadeiras. Em cima da mesa, vidrinhos de remédio, uma bíblia surrada e alguns cadernos de escola usados, provavelmente dos alunos particulares que ela mencionou. Uma lâmpada nua pendia do teto. A janela era pequena, protegida por grades, e dava para o muro da casa vizinha. Gabriel ficou parado no centro do cômodo sem saber o que dizer. Mariana percebeu. Ela cruzou os braços, envergonhada. Eu avisei que era simples. Professora, a voz de Gabriel saiu rouca. A senhora mora aqui? Aqui mesmo? É o que eu posso pagar, Gabriel. Ela sentou-se na cama, cansada. R$ 800 de aluguel. Era o mais barato que eu encontrei. Antes, eu morava num lugar melhor. Mas quando meu esposo faleceu, as dívidas médicas... Eu tive que vender o apartamento que a gente tinha comprado. Sobrou nada. E a aposentadoria de professor, você sabe como é. Gabriel sentou-se na cadeira de plástico. Ele sentia raiva. Raiva profunda. Não dela, do sistema, do país, de um lugar que tratava seus professores como descartáveis depois de décadas de serviço. A senhora tem quanto de aposentadoria? Mariana hesitou. Um salário mínimo. 1.400 e poucos. Gabriel fez as contas mentalmente. 800 de aluguel. Sobravam 600 para tudo. Comida, luz, água, remédio. E os remédios? Perguntou ele, apontando para os vidros na mesa.
Pressão alta e diabetes. Gasto quase 200 por mês. O posto de saúde até oferece genérico de graça, mas a fila é tão grande que eu acabo comprando na farmácia popular mesmo. E comida? Eu me viro. Compro o básico. Arroz, feijão, ovo, às vezes uma carne moída. Não passo fome, Gabriel. Já passei por coisa pior. Gabriel passou a mão pelo rosto. Ele estava usando um relógio suíço de 50 mil reais no pulso. 50 mil, quase 4 anos de aposentadoria de Mariana, em um relógio. E o seu filho, o Rodrigo, ele não ajuda? Mariana desviou o olhar. A dor naquele gesto era palpável. Ele tem a vida dele em Portugal. Casou, tem 2 filhos pequenos. Trabalha muito. Manda mensagem nos aniversários no Natal, mas não manda dinheiro. Acho que ele tem vergonha de dizer para a esposa que a mãe dele é pobre. A voz dela quebrou no final. Gabriel se levantou e se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãos dela entre as suas. Professora, me escuta. Me escuta com atenção. Mariana o encarou, os olhos já marejados. A senhora mudou a minha vida, literalmente. Se não fosse pela senhora, eu estaria morto, preso, ou trabalhando de pedreiro ganhando salário mínimo até hoje. A senhora me ensinou matemática, mas me ensinou mais do que isso. Me ensinou que eu tinha valor, que eu importava, que alguém acreditava em mim. Gabriel, deixa eu terminar. Ele apertou as mãos dela. Eu tenho dinheiro hoje, muito dinheiro. Dinheiro que eu ganhei com um trabalho honesto, suando, construindo uma empresa do zero. E esse dinheiro não vale nada se eu não puder usar ele para ajudar quem me ajudou. Mariana balançou a cabeça. Eu não quero caridade, meu filho. Não é caridade. Gabriel disse, firme. É justiça, é reconhecimento, é gratidão. A senhora me deu o que eu precisava quando eu era um moleque sem nada. Agora eu vou dar para a senhora o que a senhora merece. E não aceito não como resposta. Mariana tentou protestar, mas Gabriel continuou. Eu vou comprar um apartamento para a senhora. 2 quartos, bom bairro, perto de mercado, farmácia, tudo o que a senhora precisa. No nome da senhora. Escritura registrada. Ninguém nunca mais vai poder tirar isso da senhora. Gabriel, não, isso é demais. Não acabei, ele sorriu. Além do apartamento, a senhora vai receber 5 mil reais por mês, todo mês, enquanto a senhora viver, para a senhora fazer o que quiser, viajar, comprar roupa, ajudar quem precisa, o que a senhora quiser. Mariana levantou, agitada, as mãos no rosto. Gabriel, eu não posso aceitar isso, não posso. Pode e vai. Gabriel também se levantou. E tem mais. Como assim tem mais? Gabriel respirou fundo. Ele tinha pensado naquilo a noite toda. E agora, vendo o quartinho, vendo a realidade dela, ele tinha certeza absoluta de que era o plano certo. Eu vou construir um centro educacional, um espaço grande, bem equipado, com salas de aula, biblioteca, computadores, e a senhora vai ser a coordenadora. Mariana piscou, confusa. Coordenadora? A senhora vai dar aulas, de graça como já faz, mas agora com estrutura, para adultos que querem estudar, prestar concurso, terminar o ensino fundamental. Gente que não tem dinheiro para pagar cursinho. A senhora vai fazer o que sempre fez, acreditar em gente que ninguém mais acredita, mas agora com dignidade, com salário, com reconhecimento. Mariana desabou a chorar. Chorou como uma criança. Soluços profundos, desesperados, acumulados de anos segurando as pontas sozinha, de anos sendo invisível. Gabriel a abraçou. Ela era tão pequena, tão frágil e, ao mesmo tempo, tão gigante. Por quê? Mariana conseguiu dizer por entre os soluços. Por que você está fazendo isso? Gabriel afastou-se um pouco e olhou nos olhos dela. Porque a senhora fez por mim. E porque o mundo precisa saber que professores não são descartáveis, que professores são heróis, e heróis merecem finais felizes. Mariana segurou o rosto dele com as mãos trêmulas. Você era um menino tão bom e virou um homem tão bom, porque a senhora me ensinou a ser.
Eles ficaram assim por um longo momento. Dois desconhecidos reunidos pelo tempo. Duas vidas entrelaçadas pela gratidão. Nos dias seguintes, Gabriel colocou seu plano em ação. Ele ligou para sua corretora de imóveis de confiança e deu instruções precisas. Apartamento de 2 quartos, em bairro seguro, de preferência Vila Mariana ou Moema. Próximo a mercado e transporte, preço não era problema. Em menos de uma semana, ela encontrou o lugar perfeito. Um apartamento no 2º andar de um prédio com elevador na Vila Mariana, a 3 quadras do metrô. Sala ampla, 2 quartos, cozinha espaçosa, banheiro reformado, uma pequena varanda com plantas. Custava R$420 mil. Gabriel pagou à vista, sem financiamento, sem burocracia. Escritura direto no nome de Mariana Fonseca. Quando ele levou Mariana para conhecer o apartamento, ela desabou no chão da sala vazia e chorou por 20 minutos seguidos. Depois ela caminhou de cômodo em cômodo, tocando as paredes, abrindo e fechando as torneiras, olhando pela janela, como se estivesse em um sonho e com medo de acordar. "Isso é meu?" perguntava ela incrédula. "Meu mesmo?" "Seu, professora. Ninguém pode tirar. Está registrado em cartório." Gabriel contratou uma equipe para mobiliar o apartamento. Cama box queen size confortável, guarda-roupa espaçoso, sofá novo, mesa de jantar, geladeira, fogão, máquina de lavar. Tudo simples, mas de qualidade. Nada ostensivo, apenas digno. E então veio a parte que Gabriel mais esperava. Ele foi até o restaurante Terrace Garden, não para comer, para falar com o dono. Marcelo Tavares era cliente antigo de Gabriel, dono de uma rede de restaurantes sofisticados em São Paulo. Eles se conheciam havia 5 anos. Gabriel entrou no escritório administrativo do restaurante e foi direto ao ponto. "Marcelo, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu aqui semana passada." E contou toda a história, a humilhação, a gerente, Mariana, tudo. Marcelo ficou vermelho de raiva. "Gabriel, eu juro por Deus que não sabia. A Simone é gerente há 2 anos, sempre foi eficiente, mas isso é inadmissível, inaceitável. Eu sei que você não sabia, mas agora você sabe, e eu preciso que você tome uma atitude." Marcelo assentiu, pegando o telefone. "Ela vai ser demitida hoje, agora." "Não." Gabriel o interrompeu. "Demite na segunda-feira. Porque antes disso, eu quero trazer a professora de volta aqui. Eu quero que ela jante no seu melhor salão, servida pelo seu melhor garçom, comendo o melhor prato do cardápio. E eu quero que a Simone veja. Eu quero que ela entenda que humilhar pessoas tem consequências." Marcelo sorriu, um sorriso de quem entendia perfeitamente o recado. "Vai ser uma honra, Gabriel." No sábado seguinte, Gabriel levou Mariana de volta ao Terrace Garden. Ela estava diferente. Ainda usava roupas simples. Gabriel havia oferecido comprar roupas novas, mas ela recusou, dizendo que queria ir do jeito que era. Mas sua postura era outra. Não mais curvada. Não mais envergonhada. Eles entraram pela porta principal. O mesmo salão. As mesmas mesas de mármore. Os mesmos lustres de cristal. Mas agora tudo era diferente. O gerente, não mais Simone, mas um homem educado de meia-idade, os recebeu pessoalmente. "Senhor Andrade, Dona Mariana, sejam muito bem-vindos. Sua mesa está reservada." Eles foram conduzidos à melhor mesa do salão, próxima à janela, com vista para a rua iluminada. Simone estava ali, organizando cardápios no balcão. Ela olhou para cima e viu Gabriel, e então viu Mariana. Seu rosto empalideceu. Gabriel segurou a mão de Mariana por cima da mesa e sorriu para ela. "Aproveite o jantar, professora. Você merece cada segundo disso." E Mariana, pela primeira vez em anos, sentiu-se exatamente como era, valiosa. Simone não conseguia parar de olhar. De pé atrás do balcão de recepção, fingindo reorganizar cardápios que já estavam perfeitamente organizados, ela observava a cena à distância com uma mistura de incredulidade e pânico crescente no peito. A mesma velha que ela havia humilhado na semana anterior, aquela professora aposentada maltrapilha que não tinha dinheiro para pagar a conta.
Estava agora sentada na melhor mesa do salão, sendo servida como uma rainha. E o homem ao lado dela, aquele de terno impecável que havia pago a conta naquele dia, estava sorrindo para ela com uma ternura que fazia o estômago de Simone revirar. Não de nojo, de medo, porque Simone agora sabia quem era aquele homem. Gabriel Andrade, dono da rede Andra Construtora, uma das maiores fornecedoras de materiais de construção do estado de São Paulo. Cliente pessoal de Marcelo Tavares, o dono do Terrace Garden. E ela, Simone, havia tratado a pessoa mais importante da vida dele como lixo. Simone. A voz de Marcelo soou atrás dela como um trovão. Simone se virou, engolindo seco. Sim, senhor Tavares. Marcelo estava de braços cruzados, a expressão dura como concreto. No meu escritório. Agora. O tom não deixava espaço para interpretação. Simone sentiu as pernas fraquejarem, mas seguiu Marcelo pelo corredor estreito que levava à área administrativa. Eles entraram no escritório. Marcelo fechou a porta e apontou para a cadeira em frente à mesa. Senta! Simone sentou. As mãos suavam. Marcelo ficou em pé, apoiando as mãos sobre a mesa, inclinando-se para a frente. Você sabe quem é aquela senhora na mesa 23? Simone engoliu seco. A senhora que não pagou a conta semana passada? Não. A voz de Marcelo saiu cortante. Aquela é a professora Mariana Fonseca. Uma mulher que dedicou 40 anos da vida dela educando crianças em escolas públicas da periferia. Uma mulher que salvou a vida do Gabriel Andrade quando ele era adolescente. E você a tratou como uma criminosa. Simone abriu a boca para se defender, mas Marcelo ergueu a mão. Eu não terminei. Você humilhou uma cliente na frente de outros clientes. Você acusou ela de dar golpe sem nenhuma prova. Você ameaçou chamar a polícia. E você fez tudo isso em voz alta, para constranger. Isso não é gestão. Isso é crueldade. Mas, senhor Tavares, ela não tinha dinheiro. As amigas fugiram e você presumiu má fé. Marcelo a interrompeu. Você poderia ter sido gentil. Poderia ter oferecido parcelar, poderia ter anotado o endereço dela e deixado ela pagar depois, mas você escolheu humilhar. E agora, Simone, você vai pagar por essa escolha. Simone sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Senhor Tavares, por favor, você está demitida, efetivo na segunda-feira. Seus direitos serão pagos integralmente, mas eu não quero você pisando mais neste restaurante depois de hoje. Senhor Tavares, Simone se levantou, desesperada. Eu trabalho aqui há 2 anos. Eu nunca tive problemas. Foi um erro, só um erro. Foi um erro que expôs o caráter. Marcelo disse, frio. E caráter não se conserta com desculpa. Pode ir. Simone saiu do escritório cambaleando. Passou pelo salão principal sem olhar para ninguém, pegou a bolsa no armário dos funcionários e saiu pela porta dos fundos. Do lado de fora, encostada na parede do beco, ela chorou. Mas não de arrependimento, de raiva, de humilhação. Porque pela primeira vez na vida, ela estava do outro lado da equação. Enquanto isso, dentro do restaurante, Mariana terminava a sobremesa. Um petit gâteau com sorvete de creme. E Gabriel observava cada expressão de alegria genuína em seu rosto. Gabriel, disse ela, limpando a boca com o guardanapo de tecido. Eu ainda não acredito que isso está acontecendo. Parece um sonho. Acredita, professora, e vai ficar melhor. Gabriel tirou um envelope do bolso interno do paletó e colocou sobre a mesa. Isso é para a senhora. Mariana franziu a testa. O que é? Abre. Com dedos trêmulos, Mariana abriu o envelope. Dentro havia um documento. Ela leu em silêncio, os olhos se arregalando progressivamente. Gabriel, isso é a escritura do apartamento, no seu nome, registrada, reconhecida, autenticada. Não é aluguel, não é empréstimo, é seu, para sempre. As lágrimas escorreram novamente. Mariana cobriu a boca com as mãos. Como eu vou te agradecer? Como? Não precisa me agradecer. Gabriel segurou a mão dela. Só precisa aceitar uma coisa. O quê? Na segunda-feira eu vou te levar para conhecer um terreno na Zona Leste, perto de Itaquera.
Eu comprei um espaço de 2.000 metros quadrados e vou construir o centro educacional, professora Mariana. Mariana piscou, incrédula. Você falou sério sobre o centro? Completamente sério. Gabriel sorriu. Vou contratar arquitetos, engenheiros, decoradores. Vai ter 10 salas de aula, biblioteca, sala de informática com 20 computadores, cozinha comunitária, auditório, tudo pensado para adultos que precisam estudar. E você vai coordenar tudo, vai escolher os professores, os cursos, os horários. Você vai comandar. Mariana balançou a cabeça, emocionada demais para falar. E tem mais. Gabriel continuou. Você vai receber R$ 5.000 por mês como salário de coordenadora, além do que eu já vou depositar como ajuda pessoal, porque você vai trabalhar, professora, não como favor para mim, mas porque é o que você ama fazer, e ninguém deveria ter que parar de fazer o que ama só porque o sistema é injusto. Mariana segurou o rosto de Gabriel com as 2 mãos, as lágrimas pingando sobre a toalha de mesa. Você não é real. Não é possível que você seja real. Gabriel riu, emocionado também. Sou real. E isso tudo é real. E vai acontecer. Mariana respirou fundo, tentando se recompor. Eu vou fazer valer a pena, Gabriel. Eu juro. Eu vou transformar aquele lugar em algo que vai mudar vidas. Eu sei. Gabriel disse suave. Por isso eu estou fazendo isso. Porque se tem alguém nesse mundo que sabe transformar vidas, é você. 3 meses depois. O terreno na Zona Leste, antes um descampado cheio de mato e entulho, estava irreconhecível. Gabriel havia contratado a melhor equipe de construção de sua própria empresa. Trabalharam em ritmo acelerado, turnos duplos, finais de semana. O que levaria 8 meses foi concluído em 3. O Centro Educacional Professora Mariana era uma construção térrea moderna, pintada de branco e amarelo, com amplas janelas de vidro que permitiam entrada de luz natural. O jardim na frente havia sido paisagisticamente planejado, com árvores, bancos de madeira e uma placa enorme na entrada. Centro Educacional Professora Mariana Fonseca. Educar é acreditar. Sempre. Mariana chorou ao ver a placa. Chorou tanto que Gabriel precisou segurá-la para que ela não caísse. Por dentro, o centro era ainda mais impressionante. 10 salas de aula equipadas com lousas digitais, cadeiras confortáveis, ar-condicionado. E biblioteca tinha 3.000 livros, didáticos, literatura, autoajuda, biografias, todos novos. A sala de informática brilhava com monitores de LED e teclados silenciosos. A cozinha comunitária permitiria que alunos fizessem lanches e almoços durante intervalos longos. Havia banheiros acessíveis, rampas para cadeirantes, bebedouros em cada corredor. Tudo planejado para a dignidade. Gabriel convidou a imprensa local para a inauguração. Jornais de bairro, blogs comunitários, até uma equipe de TV da periferia. Ele não fez isso por marketing. Fez porque queria que o mundo soubesse. No dia da inauguração, 200 pessoas compareceram. Adultos da comunidade, empregadas domésticas, porteiros, motoristas de aplicativo, catadores de reciclagem. Pessoas que tinham parado de estudar na infância ou adolescência e agora queriam uma segunda chance. Mariana, vestindo uma blusa azul clara e uma saia branca simples, estava radiante. Ela subiu ao pequeno palco montado no auditório e segurou o microfone com mãos firmes. Meu nome é Mariana Fonseca. Eu sou professora há 42 anos. E eu nunca na minha vida imaginei que eu viveria para ver um dia como hoje. A plateia aplaudiu. Esse centro existe porque um ex-aluno meu não esqueceu. Ela apontou para Gabriel, que estava sentado na primeira fileira. Ele poderia ter usado o sucesso dele para comprar mansões, carros, iates. Mas ele escolheu investir em educação, em pessoas, em gente que o sistema esqueceu. Gabriel sentiu os olhos arderem. E eu prometo, Mariana continuou, a voz embargada, que cada pessoa que entrar por essas portas vai ser tratada com dignidade, com respeito, com amor,
Porque educar não é só ensinar matemática ou português, é acreditar. É dizer para alguém: você importa, você tem valor, você consegue. A plateia se levantou e aplaudiu por 3 minutos seguidos. Depois da cerimônia, Mariana e Gabriel caminharam pelos corredores vazios do centro. Ela passava a mão pelas paredes, ainda incrédula. Tem dias que eu acordo e acho que vou abrir os olhos no quartinho de Itaquera, que tudo isso foi um sonho. Não foi sonho, Gabriel disse. É real e vai continuar sendo real, porque você merece, professora. Mariana parou e o encarou. Sabe qual é a melhor parte disso tudo, Gabriel? Qual? Não é o apartamento, não é o dinheiro, não é nem esse centro lindo. Ela sorriu. É saber que eu ainda importo, que minha vida ainda tem propósito, que eu não sou invisível. Gabriel a abraçou. Você nunca foi invisível para mim. Nunca. E naquele corredor silencioso, sob a luz suave das lâmpadas LED, 2 vidas entrelaçadas pela gratidão encontraram seu lugar no mundo. 6 meses após a inauguração do Centro Educacional Professora Mariana, a vida de centenas de pessoas havia mudado. O centro operava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Mariana havia contratado 8 professores, todos voluntários ou recebendo salários simbólicos pagos por Gabriel, para ensinar disciplinas básicas: português, matemática, história, geografia, inglês básico, informática e preparação para concursos públicos. As turmas eram divididas por nível de conhecimento. Alguns alunos mal sabiam escrever o próprio nome. Outros tinham um ensino fundamental completo e queriam prestar concursos para sair de empregos informais. No primeiro semestre, 340 adultos haviam se inscrito e os resultados começaram a aparecer. Maria Conceição, 42 anos, empregada doméstica, passou no concurso para auxiliar de serviços gerais da prefeitura. Salário: R$ 2.200. Estabilidade: direitos trabalhistas. José Carlos, 38 anos, porteiro de prédio, foi aprovado no concurso dos Correios. Salário inicial: R$ 3.000. Tatiana Rodrigues, 29 anos, desempregada, passou no processo seletivo para operadora de telemarketing de uma grande empresa. Primeiro emprego formal da vida. 15 pessoas. 15 vidas transformadas em 6 meses. E cada uma delas voltava ao centro para agradecer Mariana pessoalmente. Era uma tarde de quinta-feira quando Gabriel visitou o centro pela 10ª vez desde a inauguração. Ele gostava de aparecer sem avisar, apenas para observar. Ver as salas de aula cheias, ouvir as vozes de adultos recitando tabuada, lendo textos em voz alta, digitando em computadores pela primeira vez. Mariana estava no corredor, conversando com uma aluna jovem que chorava. Gabriel ficou à distância, sem interromper. Eu passei, professora. Eu passei. A moça, que devia ter uns 25 anos, segurava um papel nas mãos trêmulas. Olha aqui. 3º lugar. Eu vou trabalhar na UBS do bairro como recepcionista. Mariana a abraçou, emocionada. Eu sabia que você conseguiria, Jéssica. Foi a senhora que me ensinou tudo. Eu nem sabia fazer conta de porcentagem direito, lembra? E a senhora ficou 3 sábados seguidos me ensinando depois da aula. Porque eu sabia que você era capaz. Você só precisava acreditar em você mesma. Jéssica limpou as lágrimas. Minha mãe está tão orgulhosa. Ela disse que vai fazer uma festa em casa e que a senhora tem que ir. Eu vou. Mariana sorriu. Claro que eu vou. Gabriel observava a cena com um nó na garganta. Aquilo ali era o motivo de tudo. Quando Jéssica saiu, Mariana viu Gabriel encostado na parede e sorriu. Quanto tempo você está aí? Tempo suficiente. Gabriel se aproximou. Mais uma aprovada? A 16ª. Mariana disse orgulhosa. 16ª em 6 meses, Gabriel. Você acredita? Eu acredito. Ele sorriu. Porque eu conheço a professora que está por trás disso. Mariana deu um tapinha leve no braço dele. Para com isso, você me deixa sem graça. Eles caminharam juntos até a biblioteca,
onde alguns alunos estudavam em silêncio. Gabriel pegou um livro aleatório da estante, Matemática Básica para Concursos, e folheou distraidamente. Professora, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Mariana parou. Olhou para Gabriel com uma expressão que misturava surpresa e ternura. Gabriel Andrade, que pergunta é essa? Uma pergunta sincera. Ele colocou o livro de volta na estante. Porque às vezes eu fico pensando se eu não exagerei, se não forcei demais, se você realmente queria tudo isso ou se aceitou só porque se sentiu pressionada. Mariana segurou o rosto dele com as duas mãos, como fazia sempre que queria que ele prestasse atenção. Me escuta bem. Eu não fui feliz nos últimos 5 anos. Depois que meu esposo morreu, eu entrei num buraco. Eu acordava todo dia sem propósito. Vivia só para sobreviver, pagar conta, tomar remédio, esperar a morte chegar. Gabriel engoliu seco. Mas você me devolveu a vida, Gabriel. Não só o apartamento, não só o dinheiro. Você me devolveu o propósito, a razão de acordar. Eu tenho alunos de novo. Eu tenho pessoas que precisam de mim. Eu tenho motivo para viver. Ela sorriu, os olhos marejados. Então sim, eu sou feliz. Mais feliz do que eu fui nos últimos anos. E é tudo graças a você. Gabriel a abraçou. E ficaram assim por um longo momento, em silêncio, enquanto ao redor o som de páginas virando e canetas escrevendo ecoava pela biblioteca. Mas a história ainda não tinha terminado, porque havia 3 pessoas que Gabriel não havia esquecido. As 3 amigas de Mariana, aquelas que a convidaram para o almoço no Terrace Garden e fugiram, deixando-a com a conta. Gabriel havia contratado um investigador particular para descobrir quem eram, não para vingança violenta, mas para justiça poética. Os nomes eram Solange Martins, Vera Lúcia Campos e Regina Azevedo. As 3 eram ex-professoras aposentadas, assim como Mariana. Mas diferente dela, elas tinham se casado bem. Moravam em bairros nobres, tinham carros, viajavam, viviam confortavelmente. E tinham inveja de Mariana, porque Mariana, mesmo pobre, sempre foi a professora mais querida. A que os alunos procuravam anos depois para agradecer. A que era lembrada com carinho. E elas não suportavam isso. Gabriel descobriu que as 3 frequentavam um clube social em Moema, onde jogavam buraco toda quarta-feira à tarde. E foi exatamente lá que ele foi. Era uma quarta-feira ensolarada. O clube paulistano estava cheio de senhoras elegantes, jogando cartas, tomando chá gelado, fofocando sobre a vida alheia. Gabriel entrou usando terno e óculos escuros. Pediu permissão ao gerente para usar o salão por alguns minutos. Ofereceu uma doação generosa ao clube. Permissão concedida. Ele localizou a mesa onde Solange, Vera e Regina estavam sentadas, rindo alto, bebendo gin tônicas. Gabriel se aproximou. Com licença, senhoras. As 3 ergueram os olhos, surpresas. Solange, a mais ousada, sorriu. Oi, querido. Posso ajudar? Podem sim. Gabriel puxou uma cadeira e sentou-se sem ser convidado. Vocês conhecem Mariana Fonseca? O sorriso de Solange desapareceu. Vera e Regina trocaram olhares nervosos. Quem quer saber? Vera perguntou desconfiada. Alguém que se importa com ela. Gabriel tirou os óculos escuros e as encarou. Diferente de vocês. Regina tentou se levantar. Desculpa, mas a gente não tem tempo para... Senta. O tom de Gabriel não era agressivo, mas era firme. Vocês vão me ouvir. As 3 se entreolharam, mas permaneceram sentadas. Vocês convidaram a Mariana para almoçar num restaurante caro. Pediram comida, bebida, sobremesa. E fugiram. Deixaram ela sozinha com uma conta que ela não tinha como pagar. Vocês sabiam que ela era pobre, sabiam que ela passava dificuldade e mesmo assim fizeram isso. Por quê? Solange cruzou os braços, defensiva. Isso não é da sua conta. É sim. Gabriel se inclinou para a frente. Porque eu sou Gabriel Andrade, ex-aluno da Mariana, e eu estava lá naquele dia. Eu vi a humilhação que vocês causaram. O rosto de Solange empalideceu. Vocês fizeram aquilo porque tinham inveja.
Gabriel continuou. Inveja de uma mulher que, mesmo pobre, era mais amada do que vocês três juntas. Inveja porque os alunos dela lembram dela com carinho e os de vocês nem sabem que vocês existem. Vera abriu a boca para protestar, mas Gabriel a cortou. Eu não vim aqui para brigar. Vim aqui para dar um recado. A Mariana hoje mora em um apartamento confortável. Recebe R$ 5.000 por mês. E coordena um centro educacional que está transformando centenas de vidas. Ela é feliz, realizada e cercada de pessoas que a amam de verdade. Ele se levantou. Vocês, por outro lado, vão continuar aqui, jogando cartas, fofocando, tentando preencher o vazio de uma vida sem propósito. E eu só queria que vocês soubessem, vocês perderam. A Mariana venceu e vocês vão morrer sendo esquecidas. Gabriel colocou os óculos de volta e saiu. As três ficaram em silêncio. Solange tentou beber o gin tônica, mas a mão tremia tanto que ela derramou sobre a mesa. E pela primeira vez em anos, elas sentiram vergonha. 9 meses após a inauguração do centro, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Alô? Gabriel? Sou eu, Mariana. Professora, tudo bem? Está tudo ótimo, mas eu preciso te pedir um favor grande. Gabriel sorriu. Pode falar. Meu filho, o Rodrigo, ligou. Ele viu as notícias sobre o centro, viu minha entrevista no Jornal do Bairro e ele quer vir me visitar. Disse que está com vergonha, que abandonou a mãe, que quer se desculpar. A voz dela tremia de emoção. E eu queria que você estivesse aqui quando ele chegasse, porque se não fosse por você, eu estaria no quartinho de Itaquera e meu filho nunca teria me procurado. Ele só está vindo porque viu que eu virei alguém de novo. Gabriel sentiu o peito apertar. Eu vou estar aí, professora. Pode contar comigo. O reencontro de Mariana com Rodrigo aconteceu no apartamento dela. Gabriel estava presente, mas ficou discreto, num canto da sala. Rodrigo, um homem de 40 e poucos anos, entrou carregando flores e uma expressão de culpa profunda no rosto. Mãe! Mariana se levantou do sofá. Por um momento, ficou apenas olhando para ele. E então, abriu os braços. Vem cá, meu filho. Rodrigo desabou. Chorou como uma criança. Pediu perdão. Disse que foi covarde, que teve vergonha de dizer para a esposa portuguesa que a mãe era pobre, que se arrependeu todos os dias. Mariana o abraçou, acariciando os cabelos dele. Está tudo bem. Está tudo bem agora. Gabriel observava de longe, emocionado. Aquilo era redenção. 1 ano após a humilhação no restaurante, Gabriel organizou um evento no Centro Educacional Professora Mariana. Era uma celebração. 1 ano de funcionamento. 300 alunos atendidos, 23 aprovações em concursos públicos, 4 pessoas que voltaram a estudar e conseguiram concluir o ensino médio. Mariana subiu ao palco do auditório lotado. Todos os alunos estavam ali. Ex-alunos também. Famílias. Amigos. Há 1 ano, começou Mariana, a voz firme, eu estava no fundo do poço, sem dinheiro, sem esperança, sem motivo para viver. E então um ex-aluno meu, que eu ensinei matemática quando ele era adolescente, me salvou. Não porque eu pedi, mas porque ele não esqueceu. Porque gratidão, meus amores, é a memória do coração. Ela apontou para Gabriel, que estava sentado na primeira fileira. Gabriel Andrade poderia ter feito qualquer coisa com o sucesso dele, mas ele escolheu honrar o passado. Escolheu me honrar. E ao me honrar, ele honrou todos os professores deste país que trabalham na invisibilidade, que dedicam vidas inteiras e morrem esquecidos. A plateia aplaudiu. Mas eu não estou mais esquecida. E vocês, meus alunos, também não vão ser. Porque enquanto eu respirar, eu vou lutar para que cada um de vocês seja visto, seja ouvido, seja valorizado. Gabriel se levantou e subiu ao palco. Mariana o abraçou forte. E então ele pegou o microfone. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe queria me tirar da escola. Eu ia virar pedreiro, ia ganhar R$ 300 por mês e nunca sair da pobreza. Mas uma professora não deixou. Ela acreditou. E por causa dela, eu estou aqui hoje, rico, realizado.
Feliz, ele olhou para Mariana. Nunca esqueçam quem acreditou em vocês quando vocês não eram ninguém, porque essas pessoas são anjos, e anjos merecem céu na terra. O auditório explodiu em aplausos. E naquele momento, Gabriel postou uma foto nas redes sociais. Uma foto antiga, amarelada, que ele havia encontrado nos álbuns de Mariana. A foto mostrava ele, aos 12 anos, de uniforme escolar surrado, ao lado de Mariana, jovem e sorridente, em frente à lousa de uma sala de aula. A legenda dizia: "Esta é a mulher que mudou minha vida. Professora Mariana Fonseca, obrigado por não ter desistido de mim." Em 24 horas, a postagem teve 3 milhões de visualizações e centenas de comentários de pessoas compartilhando suas próprias histórias de professores que os salvaram. Gratidão não se mede em dinheiro. Gratidão se mede em gestos, em memória, em nunca esquecer. Gabriel não esqueceu, e por isso uma professora que estava invisível voltou a brilhar, e centenas de vidas foram transformadas. Se essa história te tocou, se você também tem alguém que acreditou em você quando ninguém mais acreditava, deixe um comentário, conte o nome dessa pessoa, honre ela. Porque enquanto houver memória, enquanto houver gratidão, os verdadeiros heróis desse país nunca morrerão. Inscreva-se no canal Vidas pelo Amor e continue acompanhando histórias que provam que o amor, de verdade, transforma tudo. Até a próxima história. E lembre-se, nunca esqueça quem te ensinou a voar.